Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e a gente vai comentar agora a questão de número 2 do 20º Exame de Ordem, prova da segunda fase da OAB, Direito Constitucional, prova 1, tá? Essa questão, ela vai falar sobre processo legislativo, a gente está numa sequência aqui de comentários de questões sobre processo legislativo, não é? E ela vai dizer o seguinte, vamos ao comando da questão. O presidente da República edita medida provisória estabelecendo um novo projeto de ensino para a educação federal no país, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília. Não sei se você lembra, mas há um dispositivo constitucional que diz que o Pedro II é patrimônio da União, não é? O Colégio Pedro II situado no Rio de Janeiro, as unidades do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, transfere o centenário Colégio Pedro II para Brasília, pois só fazia sentido que estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro enquanto ele era a capital federal, porque o Rio de Janeiro já foi a capital federal, não é? Muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando do artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é justamente o artigo que fala do Colégio Pedro II, tá? Em resposta, a AGU, a Advocacia Geral da União, sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Considerando a situação hipotética apresentada, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. Deixa eu fazer um comentário com você. Quando o presidente estabelece um novo projeto, estou relendo aqui o comando para a gente, que eu deixei para comentar só no final, né? Quando o presidente, estabelecendo um novo projeto de ensino para a educação federal, e ele transfere, certo, a sede do Pedro II por medida provisória, transfere para Brasília, e essa transferência é feita por medida provisória, ele, por medida provisória, está mexendo na Constituição. E aqui foi dito que muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando do artigo 242. Contraria, obviamente. Aí a AGU responde que não contraria porque essa regra do Colégio Pedro II ser patrimônio da União e ter sede aqui no Rio de Janeiro, ela é uma regra constitucional apenas do ponto de vista formal. Realmente. Ela é uma regra constitucional apenas porque foi aprovada na Constituição. Materialmente, ela não é constitucional. O que é constitucional no aspecto material? Regras sobre organização do Estado, sobre os direitos fundamentais, a estrutura do Estado, a distribuição de competências, separação dos poderes. É isso que é materialmente constitucional. E se está dentro da Constituição, também é formalmente constitucional. Então, realmente, há matérias, há assuntos que estão na Constituição, então foram aprovados lá, solenemente lá, então são formalmente constitucionais, mas não são constitucionais na essência, então não são materialmente constitucionais. E essa regra do Colégio Pedro II é a regra clássica que a gente estuda, que a gente usa como exemplo em todas as salas de aula, em todos os livros. Essa é um exemplo clássico, entendeu? De como a nossa Constituição é analítica, né? Inclusive, quando eu dou aula sobre a classificação das constituições, eu digo que a nossa Constituição é analítica, ela é ampla, ela fala de tudo, eu coloco esse exemplo, porque ela fala de coisas até que não são constitucionais na essência, mas estão na Constituição, então são formalmente constitucionais. Mas isso não justifica. Não é por isso que eu posso alterar a Constituição por uma medida provisória, tá bom? Só pra gente sacar aqui a história. Aí, vamos às perguntas, né? Porque eu ainda não fiz as perguntas para você. Considerando a situação hipotética apresentada, responda de forma fundamentada aos itens a seguir. A. Segundo a teoria constitucional, qual é a diferença entre as denominadas normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais? Acabei de falar para você. A materialmente constitucional é aquilo que fala da essência do Estado, dos direitos fundamentais. Qual é os objetivos básicos do direito constitucional? Declarar e garantir direitos fundamentais e organizar o Estado, limitar o poder do Estado. Então, tudo que falar sobre esses aspectos é materialmente constitucional. E o que é formalmente constitucional? É aquilo que obedeceu às formalidades, às solenidades, o rigor de uma aprovação legislativa constitucional. Essa é a diferença, tá?
Deixa eu ler a resposta logo. O examinando deverá responder que as normas materiais possuem status constitucional em razão do seu conteúdo, pois estabelecem normas referentes à estrutura organizacional do Estado, à separação dos poderes e aos direitos e garantias fundamentais, enquanto que as normas em sentido formal só possuem caráter de constitucionais porque foram elaboradas com o uso do processo legislativo próprio das normas constitucionais, tá? Então, é a mesma coisa que eu comentei. Agora B, pergunta B. O entendimento externado pela Advocacia Geral da União à imprensa está correto, sendo possível alteração de normas constitucionais, de norma constitucional formal por medida provisória? Está errado, tá? Mesmo a regra não sendo materialmente constitucional, por ser formalmente constitucional, ela tem o status constitucional, ela é superior às outras normas, ela só poderia ser alterada no processo legislativo das emendas, ok? E a resposta da FGV, vamos ver agora. O examinando deverá responder que o entendimento externado pela Advocacia Geral da União à imprensa está incorreto, pois independentemente da essência da norma, se é materialmente constitucional ou não, todo dispositivo que estiver presente no texto constitucional, sendo material e formalmente constitucional ou sendo só formalmente constitucional, se está no texto é formal, é formalmente constitucional. Se é material, tem que analisar o conteúdo. Todo dispositivo que estiver presente no texto constitucional, em razão da rigidez constitucional, só poderá ser alterado pelo processo legislativo solene das emendas constitucionais, tal qual previsto no artigo 60 da Constituição. Ok, então a resposta da FGV também coincide com o nosso entendimento, tá bom? Gostou do comentário? Tá gostando de assistir os comentários das questões e quer continuar assistindo? Então, clica aqui para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para você acompanhar, você ficar notificada toda vez que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Até mais!